A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Vamos estudar a palavra do Senhor Jesus. Eu acredito que hoje vai ser o penúltimo estudo do livro de Efésios. Eu acho que nós passamos de 5 meses estudando o livro de Efésios. Acho que nós começamos no final do ano passado, comecinho desse ano passado, e já estamos aí com mais de 6 meses estudando esse livro de Efésios. Um livro fantástico, essa epístola é gloriosa. E a gente não pode se cansar nunca de estudar as epístolas paulinas. Quando nós estudarmos todas elas, nós vamos voltar a estudar tudo de novo, porque é glorioso, traz vida, traz força sobre as nossas vidas, amém? Estamos aqui com um tema hoje glorioso, irmãos, a importância de orarmos. Será que é importante isso, irmãos? Será que é importante nós, como filho de Deus, orarmos? Vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, Paulo escreve dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Nunca vi isso. Já viu algum embaixador em cadeias? Pois Paulo coloca dessa forma: para que possa falar dele livremente, do Evangelho, livremente, como me convém falar. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente e os que vão ouvir pela internet. Feche os teus olhos, Pai amado e querido. Que palavra poderosa. Eu creio que quando o apóstolo Paulo escreveu esses textos, esse texto glorioso, ele estava tomado pelo teu Espírito, estava transbordando do teu Espírito, porque somente de ler esses textos a gente percebe a unção e o poder que está envolvido esses textos escritos pelo teu servo. Pai, que nós possamos nesta manhã, como filhos queridos e amados, ser instruídos por Ti, ensinados por Ti. Que cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, sejamos fortalecidos, instruídos, edificados, orientados por Ti, para que nós possamos ter mais uma semana de bênção, de sabedoria e de direção do Teu Espírito. Pai, eu Te peço que eu aqui nesse momento desapareça, que não seja a minha voz, nem os meus pensamentos, nada disso, que sejam os Teus pensamentos, que seja o Teu Espírito a falar, que o Senhor seja ouvido e visto pelas Tuas ovelhas, que essa pessoa que vai ouvir pela internet, seja por Ti, ó Pai, edificados também, no nome do Senhor Jesus. Aquietamo-nos para ouvir a Tua voz. Fala-nos, edifica-nos na Tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém, mais que vencedores, amém, eleito de Deus. Amém. Você que está pela internet, eu quero agradecer você por estar aí ouvindo esta mensagem, e quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esta mensagem com outras pessoas.
interaja conosco, venha fazer parte, faça os seus comentários, deixe os seus comentários aí embaixo e venha fazer parte dessa caminhada espiritual gloriosa no nome do Senhor Jesus. Bom, a importância de orarmos. Sabe que o livro de Efésios eu considero um livro assim fantástico, completo. Após Paulo demonstrar a nossa posição em Cristo, nós aprendemos sobre a nossa eleição e predestinação, nos instruir sobre assuntos importantes como família. Paulo falou sobre família, sobre casamento, sobre pai, sobre filho, sobre os relacionamentos que temos que ter até no trabalho, no mundo secular. Ele nos instruiu tudo no livro de Efésios, tudo pelo Espírito de Deus. Agora, sobre a conduta cristã na sociedade, nos instruiu a se revestir da armadura de Deus, que acabamos de falar esses últimos domingos que estudamos, sobre a armadura de Deus, muito importante, irmãos. Agora, praticamente finalizando sua carta, ele demonstra sobre a importância da oração. A oração é algo poderoso na vida do eleito, irmãos. Somente o eleito tem acesso ao trono da graça de Deus, sabia disso? Somente o eleito, o escolhido, aquele que foi. Então, primeiro Paulo, ele demonstra a nossa posição, ele mostra, ele diz: olha, nós estamos assentados em regiões celestiais, somos eleitos, somos predestinados, somos filhos, herdeiros de Deus. Aí ele fala sobre a nossa conduta de vida cristã, em todos os aspectos. Fala sobre o nosso combate diário, para isso utilizar as armaduras. E agora ele vem e mostra que nós temos que manter uma vida de oração. Agora, é interessante, irmãos, nós vamos aprender hoje sobre a responsabilidade de orarmos. Agora, o que é orar, irmãos? Eu quero participação dos irmãos. Porque existe uma conotação religiosa sobre oração, né, muito equivocada. Vamos falar aqui, vamos definir aqui o que é orar, irmãos. Falar com Deus. Falar com Deus. Confessar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus. Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Ter ousadia com Deus. Ter ousadia com Deus. Orar, irmãos, é você fazer com que o seu coração esteja na tua boca. Porque quando nós oramos, você tem que rasgar o teu coração diante de Deus. Você tem que ser verdadeiro com Deus. Tem gente que acha que orar é enfeitar as palavras, é falar bonito. Nada disso. Orar é você colocar aquilo que está no seu peito, no seu coração, para fora. E às vezes você nem faz isso com palavras, somente com lágrimas, muitas vezes. Orar é ser verdadeiro com Deus, é conversar com Deus, é expor a Deus as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas necessidades. É também você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. A oração não deveria ter uma conotação de sacrifício. Deveria ser algo prazeroso para todos nós. A oração não deveria ser algo, conforme o sistema religioso colocou, como algo de interesse. As pessoas têm algum interesse em algum momento, em uma situação da vida, então ela ora. Não deveria ser isso. A oração deveria ser uma constante na vida do crente, como um prazer de se relacionar com o Pai. Qual filho que se sente amado pelo Pai, que não tem prazer de se relacionar com o Pai? Diz para mim. Qual filho que se sente amado pelo Pai, que não tem prazer de conversar, de gastar tempo com o Pai? A oração é isso, irmãos. A oração deveria ser um relacionamento de prazer glorioso, espiritual, algo grandioso na vida do cristão com relação a Deus.
Você não vê Jesus durante os seus 3 anos de ministério cantando, tocando. Você não vê sequer Jesus fazendo nenhum tipo de evento conforme o sistema religioso faz hoje. Ele não fazia. Mas você vê ele fazendo 2 coisas fundamentais. Constantemente ele fazia isso: orava e pregava a palavra. Orava e pregava a palavra. Eram as 2 coisas que ele fez durante os seus 3 anos de ministério. Significa que a oração, ela faz parte, deve fazer parte da nossa vida espiritual constante aqui nessa terra. Então hoje nós vamos ver algumas experiências, algumas poucas experiências, porque a Bíblia está cheia de experiências. Perdão. Quem fica falando com as mãos, acontece isso, né? A Bíblia está cheia de experiências gloriosas sobre vida de oração. Mas vamos falar de algumas. Eu acabei de dizer sobre Jesus, Lucas 6:12. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Um estado de retirada. Ele não levou ninguém para o monte, irmãos. Esse negócio que o sistema religioso faz aí, vamos para o monte. Aí pega umas meninas, pai, as coisas e vai para o monte. O monte aqui significa um estado de solidão, você e Deus, de retirada, de você se retirar para se dedicar a um período de oração. Não significa que o monte tem que ser lá no monte, lá em Israel, conforme o sistema religioso diz, nada a ver. Jesus estava lá e ele precisava de manter aquele espírito de oração, porque a caminhada e o desafio da vida é muito grande, irmãos, e todos nós temos os desafios da vida. Irmãos, nós somos complicados, todos nós. A nossa estrutura física, mental e emocional é complicada, é desafiadora. Se nós não mantermos uma vida de oração, nós não conseguimos se sobressair aos problemas da vida, irmãos. Nós temos sentimentos muitas vezes carnais, sentimentos de medo, de desânimo, de sofrimento, do passado, de dor. Nós temos diversos sentimentos e pensamentos. Se a gente não busca o Senhor constantemente, não vive uma vida de oração, dificilmente a gente vai conseguir sobrepor isso. Então Jesus, ele fazia ele tinha esse costume constantemente. Ele estava perdido na multidão, que a multidão ficava o tempo todo assediando ele, né? Você sabe, a Bíblia mostra isso o tempo todo. Eram milhares de pessoas que ficavam lá. Só que de vez em quando ele estava perdido, até nos discípulos, ninguém sabia onde é que ele estava. Ele estava escondido num canto, orando. Ele passou uma noite inteira orando. Isso não é um sacrifício, isso é um prazer, isso é uma alegria, é um relacionamento prazeroso. Você vê, aí eu pergunto, se Jesus precisava orar, irmãos, ele não era o verbo encarnado, sim ou não? Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas por que ele teve que orar? Porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele queria mostrar para nós sobre a necessidade, sobre a importância de uma vida de oração constante. Vamos ver mais, Atos 3:1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Então, um outro costume. Aqui já Pedro e João, 2 apóstolos, que também mantinham um costume de estar orando, inclusive juntos. Isso aqui também equivale para todos nós. Às vezes é importante você orar sozinho, conforme Jesus orava, mas às vezes é importante você orar junto com alguém, sim ou não? Se você se fortalece mais, você caminha com outras pessoas, talvez a esposa, o esposo, os filhos, irmãos, você orar junto. Por que a oração congregacional ela é também importante? Justamente por esse fato, porque às vezes a gente precisa que outra pessoa ore conosco. Não é orar por nós, orar conosco. Então, sabe que esse espírito de oração, ele está constante desde a velha aliança, irmãos.
Isso não é coisa da nova aliança, não, somente. Oração sempre foi algo importante por toda a caminhada de quem é de Deus na terra. Toda a caminhada. Olha o que diz aqui em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, um edito que estava proibindo orar, proibindo invocar outro Deus, o rei colocou esse edito por intermédio de uma influência dos seus governantes, dos seus ministros. E quem invocasse qualquer outro Deus além do rei seria morto. Daniel, que já tinha um costume de manter essa vida de oração, esse prazer gostoso, quando ele ficou sabendo do edito assinado, ele entrou em sua casa, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Eu acho que ele abriu as janelas, respirou o oxigênio, lembrou da sua terra. Ele estava em Babilônia, cativo, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, era um costume que ele fazia. Quando você cria um costume de manter a sua mente, o seu coração, a sua vida de oração constante com Deus, nem as más notícias te afligem, você não foge do seu costume, você mantém firme. E Daniel tinha um costume de 3 vezes ao dia se dedicar exclusivamente à oração. Assim como hoje nós temos costume, irmãos, nós temos vários hábitos, né? A gente levanta de manhã, escova os dentes. Alguém levanta e não escova? Não escova, né? Escova os dentes. Depois toma aquele café. Tem gente que toma café, tem gente que não toma lá no, né? Mas a gente acaba tendo esse costume de tomar café, almoçar, alguns jantam, outros tomam café da tarde, sabe? Essas coisas. E é ali, você já percebeu que a gente tem alguns hábitos que é constante. E sabe, Daniel, ele estruturou dentro da sua rotina de vida a ideia de se relacionar com Deus. Olha o que ele fazia na oração. Ele não fazia uma oração assim, daquela oração com o sistema religioso de ó Deus, ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Que conversa é essa, irmão? O sistema é assim, né? Ou o Senhor muda a minha vida, ou então, e Deus fala, então o quê? Está determinado, estou determinando aqui, ó, está determinando. O sistema religioso faz isso para as pessoas. As pessoas não sabem nem se relacionar com Deus em oração. Daniel, no velho pacto, irmão, antes de Cristo, antes da cruz, ele se relacionava com Deus e dava graças. Ele estava cativo, irmãos, cativo, debaixo do cativeiro de Babilônia. A sua cidade, o seu país, a sua nação, Israel, tinha sido destruída e levado cativo. Ele viu a destruição do seu povo. Ele não ficou lá, oh, o Senhor faz, o Antão. Não, ele disse, graças te dou, Pai, porque mesmo debaixo do cativeiro o Senhor mantém a sua misericórdia, o seu amor pela minha vida e por todos nós. Ele louvando a Deus 3 vezes no dia. Não era sacrifício, era um prazer que ele tinha, essa relação com Deus, essa relação constante com Deus. Eu não sei, aqui diz lá, aqui está dizendo assim que ele se punha de joelhos. Mas a oração, irmãos, ela pode ser de joelho, ela pode ser sentado, ela pode ser andando, ela pode ser até deitado. O que importa é o relacionamento profundo, verdadeiro e correto entre nós e Deus. Algo glorioso, que você estabelece isso constantemente na sua rotina. Paulo sempre exortou os irmãos sobre a importância da oração, sabia disso? Principalmente a oração no ou em espírito. O que é uma oração no ou em espírito? É aquela oração constante na sua mente e no seu coração. Quem mantém uma vida de oração constante no espírito, ele vai bloqueando todos os pensamentos ruins que parecem.
Ele bloqueia. Quem mantém esse espírito de oração no Espírito o tempo todo ali, orando no Espírito o tempo todo, ele consegue forças para sobrepor os pensamentos carnais, os desejos carnais, as impulsões carnais. Todos nós temos impulsões carnais, uns de um jeito, outros de outro, mas nós temos. E a oração no Espírito, ela faz isso. Romanos 12, 12. Olha o que Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança que nós temos que se alegrar, irmão? Na esperança de um novo céu, de uma nova terra. Amém? Não é na esperança de um novo político, de um novo governante, porque tudo isso vai passar, isso tudo são coisas seculares desse mundo, mas a esperança da palavra de Deus se cumprir em nossas vidas, de estar um dia num novo céu, numa nova terra. Sede paciente no quê? Na tribulação. Olha as recomendações apostólicas. E perseverai na oração. O que é perseverar, irmãos? Ser constante. Ser constante. Será que perseverar um dia sim, um dia não? Não, perseverar é todo dia. Todo dia você levar os seus pensamentos e a sua vida naquele prazer glorioso de falar com Deus. Eu amo falar com Deus, irmãos, porque às vezes eu falo com Deus e começo a fazer as minhas confissões ao Senhor, e às tantas eu começo a ver o meu coração se rasgar, e aquilo começa, amado Deus, esse é o caminho que eu e você tem que trilhar. Esse é o caminho, irmãos. Aí ele diz, olha só o que diz ainda em Colossenses 4:2: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Ele falou os Romanos, lá para os Romanos, Colossenses, Efésios, praticamente todas as epístolas de Paulo ele fala sobre a oração. A oração, irmãos, é como o oxigênio. Você pode ficar sem ele. Quanto tempo você consegue ficar sem oxigênio? Uns conseguem ficar debaixo d'água sem oxigênio durante alguns minutinhos. Mas você já viu alguém ficar 1 hora sem oxigênio? Morre. Por quê? Porque o oxigênio ele faz parte de todos os órgãos do corpo. Ele precisa de estar no coração, no pulmão, ele está no rim, ele está no fígado, ele está no estômago, ele está em cada célula, em cada molécula. Ele precisa, o oxigênio tem que estar lá. A oração é a mesma coisa. Sabe o que às vezes o povo de Deus faz? Em vez de recorrer à oração, vai recorrer aos recursos seculares, aos recursos desse mundo que são fúteis. A pessoa recorre a todos os recursos do mundo primeiro, para depois ela vir no desespero e falar: olha, os recursos do mundo faliram, me decepcionou e me frustrou, agora eu preciso de uma intervenção divina. Teria que ser o contrário. A gente teria que manter uma rotina de vida, de oração constantemente, e todos os problemas que viessem, aquilo já estaria encontrando uma rotina de relacionamento com Deus constante. Obviamente, irmãos, que a nossa vida seria muito diferente. Muito diferente. E ele diz: velando nela com ações de graça. Oração, essa perseverança em oração, você vê que não é para você ficar nessa fissura que o sistema religioso coloca as pessoas. Olha, porque nós vamos ter uma reunião de oração aqui. Você que está doente, você que está morrendo, você que está viciado, vem para cá. Não é assim? Essa fissura. Paulo diz para perseverar na oração com ações de graça, todo dia. Levantou de manhã, respirou o oxigênio. Senhor, obrigado, porque por 8, 9 horas o Senhor me guardou e eu estava dormindo. Obrigado, Jesus. Está orando? Sabia? Está orando, você fez isso. Respira fundo, enche o pulmão. Aí você, de repente, toma aquele café gostoso. Obrigado, Senhor.
obrigado porque o Senhor está cuidando da minha vida. E você mantém aquele espírito de oração. Os irmãos estão compreendendo a importância de nós mantermos esse relacionamento com Deus. Ações de graça. Não é ficar uma oração de pedir, de se afrontar os desígnios de Deus, de demonstrar que nós não confiamos que Deus está no controle. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos só agradecer o Senhor. Uma boa parte dos nossos problemas é a gente que arruma eles. Se você semeia, você colhe. É normal. E para que eu vou ficar aqui? Oh Deus! Porque, oh Deus! Não, sabe, amado, para com isso. Ações de graça, Senhor, obrigado. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo esposo, pela família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelo automóvel que o Senhor me deu para que eu possa me deslocar de um lado para o outro. Obrigado, Senhor, obrigado. Graças te dou, Senhor. Sabe, esse espírito, quando nós vivemos dessa forma, até as nossas relações interpessoais são diferentes. Você chega no trabalho, já chega com aquele espírito de oração, de ações de graça, de gratidão. E aí os seus colegas começam a reclamar. Isso quer, salário. E você fala, pai, agradeça a Deus. Fique em paz. Deus cuida de nós. Não é assim, irmãos? Esse espírito de relacionamento com Deus na base de ações de graça é glorioso, porque nos posiciona, nos coloca numa posição diferenciada. Triste é pegar os crentes, irmãos, vivendo pior do que o ímpio aí fora, num espírito de ingratidão, num espírito de murmuração, de reclamações. Aí agora vamos entrar aqui em Efésios 6,18, que é o nosso texto base. Paulo fala assim, orando em algum tempo, um dia sim, um dia não, é isso? Não, é em todo tempo. Como é que a gente se ora em todo tempo? Não vai dar para orar em todo tempo igual o Daniel orava. Você tem que trabalhar, e eu também tenho que trabalhar. É orar, não vai dar. De joelho, o dia inteiro, não dá, irmão. Não vai dar. Então olha como é que nós precisamos ter sabedoria. Por isso que Paulo vem e diz, olha, eu quero que você ore em todo o tempo com a oração e súplica aonde? Lá no monte. Não é no monte, é no Espírito. Ou seja, você precisa estabelecer essa caminhada espiritual constante de oração. A sua mente tem que ser uma mente de oração constante. Quando Jesus foi para o monte lá orar, que ele ia constantemente, todos eles registrou isso. Mateus, Marcos, Lucas, João registrou Jesus indo para o monte orar. Ele estava cumprindo a lei, inclusive. Hoje a lei já foi estabelecida, cumprida em Cristo. Hoje nós temos que manter esse espírito de oração constante. Como é que eu mantenho esse espírito de oração constante? Primeiro, sabendo da importância da oração, é que nós estamos fazendo aqui. Segundo, canalizando os nossos sentidos para o Espírito de Deus, irmãos. O que a gente vê, o que a gente ouve constantemente e alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa vida o tempo inteiro, isso vai gerar em nós uma vida espiritual favorável a Deus ou desfavorável. Espírito de oração, você tem que estar constantemente ali orando o tempo todo. A sua mente tem que ter uma mente de Cristo, uma mente de Cristo. Ela não fica focada no Covid, fica, irmão. Como é que fica? A mente de Cristo fica focada em Cristo, nas promessas do Senhor. Ela não está cheia de medos e pavores e terror, ela está focada em Cristo, na palavra, nas promessas do Senhor. Então ela tem esperança, tem gratidão, tem alegria, tem paz. Então, orar em todo tempo, irmãos, não é mais só 3 vezes ao dia, não é mais um momento só, não, é o
fazer uma negociação, está diante de uma situação, você tem que estar orando. Espírito, Senhor, me dá direção, Senhor. Sabedoria, meu Pai. Pai, te dou graças, é a tua vontade. Diga, quando você se envolve nesse espírito de oração, você consegue ouvir Deus lá na tua alma, te direcionando. Quem é que já teve essa experiência gloriosa? Lá na alma você sentir isso. Isso é de Deus. Estou sentindo uma alegria poderosa aqui. Não, isso não é de Deus, é estranho. Isso começou a me fazer mal. Sim ou não, irmãos? Eu já tive isso muitas vezes. Mas como é que você consegue ter isso na tua vida? É você mantendo esse espírito de oração. Esse espírito de oração você vai manter ele às vezes sentado, andando, dirigindo, no trabalho, trabalhando, na escola, onde você estiver, você está mantendo esse espírito de oração. Aí ele diz, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora aqui ele acrescenta a palavra vigiar. O que é isso? O que é o vigia, irmãos? O irmão Gilmar sabe bem dizer o que é isso. Estar sempre atento. É alguém que está atento, o tempo todo, espiritualmente dizendo, esteja atento, irmãos. Você tem que manter esse espírito de oração e você tem que manter a vigilância. Lembra do que eu vou orar e vigiar? É uma junção de atitudes que nós temos que ter. Ele fala, vigiai nisso. O que é vigiar nisso? Vigiai na oração. Esteja atento o tempo todo, ora e esteja atento o tempo todo em oração, fica ali, e você mantém. E aí ele diz, e perseverai, a perseverança e súplica por todos os santos. Então ele manda a gente orar uns pelos outros, e é para os santos. Isso aqui não é o santo católico, lá a imagem, a escultura, porque aquilo não é santo. Os santos somos nós, fomos santificados por Cristo na cruz do Calvário. Eu e você somos santos. Então nós temos que orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Paulo então incentivando, instruindo os irmãos. Você tem que manter o espírito de oração. Você tem que vigiar, você tem que perseverar orando pelos santos, uns pelos outros. Você responde para você mesmo. Mas a pergunta é, estamos fazendo isso, irmãos? É na sua consciência com Deus. Estamos constantemente orando uns pelos outros. Estamos em espírito de oração o tempo todo. Como é que nós estamos vivendo? Você tem que responder para você, porque o Espírito de Deus mora no teu coração. É fundamental, irmãos, a gente viver esse espírito de oração. Pastor, mas eu vou virar um fanático. Não vai não. Não vai virar fanático coisa nenhuma. A pessoa que vive nesse espírito de oração, ela é uma pessoa alegre, irmãos. Feliz. Sabia disso? Ela tem a paz no seu espírito. E ela exala, física quântica, ela exala uma energia gloriosa, poderosíssima, que é vista, percebida por todas as pessoas, porque ela mantém conectadas o tempo inteiro com o Criador, com o Salvador. Sério, olha o versículo 19 agora, para a gente poder caminhar já no final. Ele diz assim, e por mim, Paulo dizendo, você tem orado pelo seu pastor, irmãos? Paulo está dizendo aqui, ora por mim. Porque as pessoas hoje estão tão mal habituadas, elas oram por si, pelas suas coisas, por aquilo que faz parte, mas elas esquecem de orar até por aquilo a quem Deus usa para lhe instruir, para lhe conduzir, para lhe ensinar. E Paulo diz, ora por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Você tem orado pelo seu pastor? Antes de você vir para cá, você orou e disse, Senhor, usa o teu servo,
Fala comigo, instrui a minha vida, a minha família. Que o Senhor coloque uma palavra de confiança e força nos lábios dele para que ele possa ministrar ao meu coração. Você tem orado na sua casa por mim, dizendo: Senhor, dê força ao teu servo, para que ele continue pregando o teu evangelho. Coloque as palavras certas para que as tuas ovelhas estejam ouvindo. Paulo, irmão, pedindo que os irmãos orassem por ele, para que ele pudesse pregar a palavra do evangelho da graça. É responsabilidade da igreja, irmão, fazer isso. É muito fácil você olhar para mim e você ver que eu sou um ser humano que também de vez em quando dou dor de barriga. Ah, esse pastor aí também é muito fácil você olhar para mim e perceber que os meus cabelos estão caindo e eu estou ficando careca. É muito fácil olhar para mim e falar: nossa, mas eu não gostei do que ele falou. Isso é muito fácil, irmãos. Eu quero ver você falar: eu vou orar pelo meu pastor, para que o Senhor dê a ele a palavra, no abrir da sua boca, que seja a palavra do Senhor fluindo na boca dele. Interessante, né? Mas Paulo, ele coloca ele, né, com essa necessidade. Se Paulo esteve no terceiro céu, se sentiu com necessidade, ele sentiu necessidade de que os irmãos orassem por ele, e eu, irmãos, que não fui no terceiro céu. Muito mais. Porque às vezes, irmãos, bate um desânimo, bate um cansaço, um esgotamento. Porque o pastor em graça, ele não é como o pastor da lei, né? Que faz as falcatruas, que vive da gordura das ovelhas, né? Não é. O pastor em graça, ele tem que ser, para imitar Paulo, não é brincadeira não. Aí tem que trabalhar, sustentar a família, fazer acontecer, e na luta, e as frustrações aqui, os problemas ali, luta constante, aquela batalha terrível, aí você ainda tem que estar lá inteiro para poder transmitir a palavra ao povo de Deus. E eu careço demais da conta da oração dos irmãos. Se você pudesse dedicar para orar em favor da minha vida, eu te agradeço. Lembra dessa palavra sempre. Aí ele diz: para a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Qual é o nosso objetivo? Pregar a graça, fazer notório a revelação da graça. E Paulo fala: eu quero que vocês olhem para que eu consiga fazer notório, fazer compreensivo a revelação do mistério revelado. Olha o cuidado, irmãos, que nós temos que ter. Então é fácil a gente julgar, o difícil é a gente falar: não, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou orar por ele. Isso é desafiador. Aí diz lá no versículo 20, o último versículo, para a gente poder terminar. Ele fala assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. Efésios 6 e 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava onde? Preso. Aí ele fala que ele era já viu algum embaixador preso em cadeias? Todo embaixador, ele fica onde? Na embaixada. Ele não fica em cadeia. Paulo estava aqui preso, sofrendo, apanhando, e ele escrevendo para os irmãos e pedindo para que os irmãos orassem, porque ele era um embaixador lá em cadeia, um enviado. O embaixador, o que é? Um enviado, né? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é um enviado do Brasil para estar lá, para representar. Então ele diz: olha, eu sou um embaixador, um enviado de Deus, mas eu estou em cadeias, estou preso. Aí ele diz: para que eu possa falar dele livremente, do evangelho, do mistério revelado livremente. Eu quero sair daqui, eu quero pregar o evangelho, quero gritar para as ovelhas ouvirem. Ore para que isso aconteça. Então é responsabilidade de todos nós, irmãos, orar para que o evangelho seja
anunciado livremente. Paulo dizendo aqui, como me convém falar. Eu quero deixar essa reflexão para os irmãos hoje. Meu querido, a responsabilidade de um eleito, de uma eleita na terra, é muito mais do que dizer assim: eu sou crente, eu sou um abençoado, eu sou de Deus. É muito mais do que isso. Paulo aqui está escrevendo para eleito e para destinado. O livro de Efésios é só para eleito, a igreja do Senhor. Se eu ficar dependendo que alguém nesse mundo faça alguma coisa, me ajude em alguma coisa para que eu possa cumprir o meu ministério, eu estou perdido. Eu preciso que vocês estejam orando por mim, e obviamente eu orando por vocês. Por isso que nessa caminhada de oração nós precisamos perseverar. Se você em algum momento parou de ter esse hábito de orar em espírito constantemente, volte a ter. E você vai perceber como que a sua vida vai florescer, a alegria vai brotar o tempo todo na tua vida. Comece a olhar para aquilo que Deus diz a teu respeito, a palavra do Senhor. Comece a se relacionar com Deus de forma gloriosa, em oração, em espírito e em verdade. É muito importante. Se Paulo disse isso, é porque ele acreditava, e eu creio também, que quando você ora, Deus responde, Deus dá força, Deus reveste ainda mais a minha vida e me dá força, encoraja a minha vida e a vida de outros que precisam para continuar pregando a verdade do Evangelho, irmãos. Você entra no canal do YouTube, nesse sistema religioso, os caras têm 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas inscritas para ouvir a mentira, o engano, as heresias. Já parou para pensar nisso? Aí você entra no nosso canal lá, tem 100 e poucas pessoas, e eu louvo a Deus, eu digo glória a Deus. Mas vocês, a igreja, tem que ficar o tempo todo orando: Senhor, faça essa palavra que vai ser vinculada a correr, Pai, atingir as ovelhas, porque nós não queremos negócio. Se uma pessoa lá do outro lado do Brasil receber a graça por intermédio da nossa pregação aqui, glória a Deus, é isso que a gente quer. As pessoas serem livres, libertas. Não pode, se ela nunca vai aparecer aqui, não tem problema. Queremos cumprir o ministério. Então ore, meu querido. Ore para que o Senhor revista-me e nos revista cada dia mais dessa força que precisamos para fazer a palavra dele. Assim seja, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.